O desemprego no trimestre encerrado em novembro chegou a 12% e atinge 12 milhões e 600 mil brasileiros. E você vai ver também. O Ministério do Trabalho recua e determina a volta de regras mais rigorosas contra o trabalho escravo. A violência nas estradas brasileiras caiu. O número de mortes nesse Natal foi 30% menor em relação ao ano passado. A polícia apreende 280 quilos de cocaína no porto do Rio de Janeiro, graças a um cão farejador. E na série especial de reportagens, vamos falar da adoção tardia de crianças e adolescentes. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Polícia Federal apreendeu 280 quilos de cocaína na alfândega do Porto do Rio de Janeiro. A droga foi localizada hoje de manhã com a ajuda de um cão farejador. A cocaína estava guardada em malas de viagem escondidas atrás de blocos de concreto pré-fabricados. O destino da carga era a Espanha e foi descrita como material de construção, mas os agentes suspeitaram do alto valor declarado. Os tabletes da droga estavam escondidos em material plástico contendo orégano, o que, segundo a Polícia Federal, era uma tentativa de disfarçar o cheiro e dificultar a identificação da substância entorpecente. Mas isso não foi suficiente para conter a atuação do cão farejador Black, um pastor alemão treinado para este tipo de missão. A droga foi encaminhada para a Superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro. O preço da gasolina e do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras vai sofrer novos reajustes. De acordo com a empresa, hoje a gasolina sobe 1,7% e o diesel 1,1%. Nesta semana, o preço dos combustíveis nas refinarias já havia sido ajustado. Na quarta-feira, houve aumento de 1,1% no diesel e redução de 0,4% na gasolina. Segundo a Petrobras, as variações fazem parte do modelo de reajustes frequentes em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional. O preço final ao consumidor nas bombas vai depender de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis. O histórico das últimas variações praticadas pela Petrobras está disponível na página da estatal. Quem pretende passar a virada de ano longe de casa vai encontrar rodoviárias e aeroportos lotados. E, com tanto movimento, as chances de transtornos aumentam. Os órgãos de defesa do consumidor orientam sempre: primeiro, o passageiro deve tentar resolver o problema diretamente com a empresa. Nesta última sexta-feira do ano, o dia começou agitado para quem resolveu viajar. De acordo com estimativas da Infraero e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o número de passageiros em aeroportos e rodoviárias nesta véspera de Ano Novo é 2 vezes maior do que em dias úteis comuns. Tudo certo, algumas coisas ficaram para trás, mas faz parte. Agora é aproveitar e descansar. A gente vai na sorte e ver o que dá, porque antecipado aqui nunca dá certo. Mas nem todo mundo está satisfeito. Um preço de bagagem menor, médio e alto. E toda vez eles cobram sempre, mesmo sendo pouca mercadoria, sempre o preço mais alto. Eu acho que aqui no Brasil atrasa muito. Eu acho que o negócio de fila é muito excessivo. Seja qual for o problema, a recomendação é tentar resolver diretamente com a empresa. Se o caso não for solucionado, o próximo passo é registrar a situação nos PROCONs de cada estado e acionar a justiça. Além das normas do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de transportes devem se submeter às regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em casos de voo para fora do Brasil, vale o que é estabelecido em convenções internacionais. Samira conta que teve que lidar com atraso em um voo para Chicago, nos Estados Unidos. Mas, apesar do transtorno, conseguiu resolver com a companhia aérea. O voo atrasou. Foi aquele drama, né, que todo mundo tem, porque queria saber quantas horas, remarcação, às vezes eles dão dinheiro para quem vai ficar na cidade, é sempre um tumulto, é sempre ruim, né? Eu tive uma experiência positiva, mas muita gente já teve experiências muito ruins, de estar dormindo em aeroporto, às vezes com criança, né? Acho que depende muito
da companhia. A operação da Polícia Rodoviária Federal durante o feriado de Natal mostrou uma redução de 30% no número de mortes nas rodovias federais em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, muita gente ainda pisou fundo no acelerador. Entre os dias 22 e 25 de dezembro, foram mais de 34 mil flagrantes de excesso de velocidade nas estradas de todo o país. Durante os 4 primeiros dias da Operação Rodovia, a PRF intensificou o combate às ultrapassagens irregulares, direção após o consumo de bebida alcoólica e excesso de velocidade. Mais de 34 mil motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade. 3.539 fizeram ultrapassagens irregulares e 627 foram autuados porque dirigiram alcoolizados. Mas o número de mortes caiu. A PRF registrou uma redução de 30% no número de mortes nas estradas em relação ao mesmo período de 2016. Foram 79 mortes contra 113 no ano passado. 1.320 pessoas ficaram feridas. E dos 1.352 acidentes registrados, 252 foram considerados graves. A fiscalização ainda verificou mais de 1.400 motoristas sem cinto, 232 motociclistas sem capacete e 278 que estavam com crianças no carro sem a cadeirinha de segurança. E quem tem outras informações sobre esse balanço da Polícia Rodoviária Federal é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Para comentar um pouco esses números que nós acabamos de ver sobre infrações e também mortes aí durante o Natal, a gente recebe aqui no Jornal da Justiça o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes. Inspetor, muito boa tarde. 30% a menos de mortes nesse Natal em relação ao Natal passado. É um número significativo, né? Por que aconteceu isso? Ele é um número significativo, mas ainda é um número preocupante, né? Ou seja, nós tivemos 79 pessoas que perderam suas vidas durante esse período de Natal porque foram fazer uma viagem. Então esse número ainda é preocupante. Um ponto que dá para levar em consideração é que esse ano teve um dia até no início da semana, enquanto o Natal, né, do ano passado caiu no domingo. Mas é relevante, é uma redução e nós continuaremos trabalhando para que possamos reduzir ainda mais durante esse período agora de ano novo. Muitos desses acidentes acontecem por excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido. Especificamente nessas duas infrações, foram 30 mil multas relacionadas a excesso de velocidade e pouco mais aí de 3.500 sobre ultrapassagem em local proibido. Alguns motoristas ainda continuam imprudentes, leis para eles, por exemplo, não são suficientes. O que é necessário compreender, o condutor ele tem que compreender, é que ele deve respeitar a legislação, não para não ser multado, né? Porque o trabalho da PRF não é o de multar, mas de prevenir e de salvar a vida. Então ele deve respeitar não para não ser multado, mas para preservar a própria vida, sabendo que ao cumprir o que a legislação estabelece, ele vai estar evitando se envolver em um acidente. E o excesso de velocidade, as ultrapassagens devidas à embriaguez ao volante, normalmente estão relacionados a acidentes graves. Agora, ano novo está chegando, movimento nas estradas vai ser intenso também. Quais as principais dicas que os motoristas devem seguir? Bom, a primeira de todas elas, a gente sempre fala, é não beber antes de dirigir ou se bebeu, não dirija, né? Sempre fazer um planejamento da viagem, buscar já, nos casos das viagens mais longas, procurar pontos de parada, pontos de alimentação, pontos de descanso e ao estar dirigindo, manter toda a atenção para o ato de dirigir, porque isso faz muita diferença. Obrigado, inspetor. Bom ano novo para o senhor. Eu devolvo para você, Guilherme. Obrigado, Gabriel. O Superior Tribunal de Justiça decidiu aumentar a indenização a ser paga a uma adolescente confundida como assaltante. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão da Justiça Paulista, que fixou em R$ 6.000 a indenização para uma adolescente. A menor foi apontada pela vítima de um assalto como a responsável pelo crime, mas, na verdade, tudo não passava de um engano. O caso aconteceu em São Paulo. 2 dias depois do assalto, a adolescente foi levada pela Guarda Municipal à delegacia para prestar esclarecimentos. A adolescente alegou que foi algemada, maltratada e colocada dentro de um camburão, onde ficou exposta às pessoas que andavam na rua. Na delegacia, a vítima admitiu ter se equivocado no reconhecimento e, por conta disso, a adolescente entrou na justiça. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$ 30.000, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor da reparação.
No STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, apontou que o tribunal possui a orientação jurisprudencial de que a revisão do valor indenizatório só é possível quando a importância arbitrada for exorbitante ou insignificante, e a decisão do Tribunal Paulista se encaixa nessas exceções. Por conta disso, a solução encontrada pelo magistrado foi um meio termo entre os valores arbitrados. A indenização foi fixada em R$18 mil. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As regras contra o trabalho escravo voltam a ficar mais rigorosas. Voltamos em instantes. Até já. O desemprego no trimestre com levantamento até novembro chegou a 12% e atinge 12 milhões e 600 mil brasileiros. O índice é o menor do ano, mas é o maior de toda a história para novembro. Os dados são da PNAD contínua e foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice de desocupação de setembro a novembro caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, de junho a agosto, mas subiu 3,6% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Já a população ocupada cresceu 1% em relação ao trimestre anterior. 887 mil pessoas conseguiram vaga. Ainda segundo o IBGE, esse é o maior contingente de ocupados desde dezembro de 2015. Mas a maioria dos empregos criados é precária, ou seja, sem carteira assinada e para trabalho por conta própria. O governo publicou nova portaria sobre o chamado trabalho análogo ou semelhante ao escravo. A definição de jornada exaustiva e de condição degradante foi ampliada. Também foi retirada a exigência de autorização do Ministério do Trabalho para a divulgação da lista de empresas que usam mão de obra nessas condições. Vamos ver as informações ao vivo com a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. A nova regra atualiza a portaria divulgada pelo Ministério do Trabalho em outubro e que foi questionada no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. A primeira portaria foi suspensa por decisão da ministra Rosa Weber. A ministra julgou que a regra restringia a identificação de trabalho em condições consideradas análogas à escravidão. Agora, com as mudanças, auditores do trabalho voltam a ter mais possibilidades para avaliar jornada exaustiva e em condições degradantes. Outro ponto que foi revisto foi a divulgação com o nome das empresas que exploram os trabalhadores. A nova regra permite também agora que a lista volte a ser publicada sem passar por autorização do Ministério do Trabalho. Guilherme. Vamos falar sobre o trabalho escravo com o defensor público da União, Kleber Vinícius Melo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer todo meu estar aqui no Jornal da Justiça. Afinal, qual é a diferença entre essa portaria publicada agora e aquela condição anterior que havia lá atrás, no começo do ano? Inicialmente, a gente viu um grande problema que é falar em trabalho escravo em pleno século XXI. A gente não imagina, mas as condições de trabalho escravo são presentes na sociedade brasileira, seja no meio rural, seja no meio urbano. Mas a grande diferença, aquela última portaria deu um grande problema, a portaria do Ministério do Trabalho, que havia já sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Aquela editada em outubro. Editada em outubro, porque ela focava especificamente na restrição da liberdade de ir e vir. Ela não se preocupava com as demais questões, que é a questão da jornada exaustiva e a condição degradante, que são alterações substanciais agora nessa atual portaria. O Supremo, por intermédio da ministra Rosa Weber, já havia suspendido aquela portaria por conta do grande problema político. O caos político foi criado não só no Brasil, como também em organismos internacionais, né? Tanto a Organização Internacional do Trabalho criticou abertamente a portaria, ela era considerada absolutamente inconstitucional, por isso que a própria ministra suspendeu, e também contra as normas internacionais de proteção ao trabalho escravo, de proteção ao trabalho humano, né?
A gente pode dizer que, na prática, a situação atual é igual à que havia no começo do ano? Ela melhorou, ela ampliou e deu mais liberdade àqueles que eram os auditores do trabalho para definir o que vinha a ser ou não trabalho escravo. A última portaria, ela restringia o alcance para dizer, olha, há liberdade de ir e vir, se a resposta fosse não, os auditores não poderiam falar que era trabalho escravo. Já atualmente não. Se houver uma violação à dignidade daquela pessoa humana, à dignidade daquele trabalhador, com jornada exaustiva, trabalho em razão de dívida, que isso tudo já estava previsto no anterior. Isso foi ampliado na atual portaria e aí, efetivamente, o combate ao trabalho escravo fica mais fácil com essa atual portaria editada pelo Ministério do Trabalho. Resolvido esse problema legal, há outros entraves à fiscalização. Um grande entrave que a gente pode falar é que em agosto tivemos um contingenciamento do orçamento do Grupo de Atuação Interinstitucional de Combate ao Trabalho Escravo. Tínhamos aí na época, a Defensoria Pública da União participa, junto com a Polícia Federal, junto com auditores do trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, tinha um orçamento de apenas R$ 6.500 de agosto para fazer todo o combate no país inteiro até agora, no final do ano. Então, infelizmente, era um orçamento muito reduzido, é um grande problema. Ainda que se amplie o conceito, que foi o que aconteceu agora, dificilmente os auditores terão eficácia para conseguir resultado no seu trabalho, porque não tem simplesmente orçamento disponível para tal. Defensor Público Cléber Vinícius, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço e sempre à disposição nesse combate ao trabalho escravo, porque o século XXI não precisa e nem pode ter isso. A gente tem que, efetivamente, isso é um trabalho para toda a sociedade, não só do Estado, mas de toda a sociedade. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A série especial de reportagens vai mostrar campanhas de tribunais brasileiros pela adoção tardia de crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. Até já. Os drones, aqueles equipamentos de voo controlados à distância, viraram febre. Muita gente usa para lazer ou mesmo para o trabalho. O que poucos sabem é que o equipamento está longe de ser um brinquedo. Para pilotar um drone, é preciso ter 18 anos ou mais e seguir regras de segurança. Para conquistar mais clientes, o Jean, dono de uma produtora de vídeos em Brasília, decidiu investir alto. Comprou 2 drones. Estes equipamentos que permitem imagens aéreas de alta qualidade. Todos os fins de semana ele utiliza os drones para filmar casamentos e afirma que isso fez a diferença na hora de vender o serviço. O sonho de toda noiva é ter a imagem perfeita e a captação perfeita. E dentro dessa captação perfeita inclui as imagens aéreas de drone, né? Então toda noiva ela é apaixonada com drone. Uma das primeiras coisas que ela pergunta você tem drone? Seja para trabalho ou diversão, quem compra hoje um drone deve observar algumas regras de segurança. É que dependendo da dimensão do equipamento, leis e também uma regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil devem ser obedecidas. Voar somente com registro nos órgãos de controle. Se o equipamento tiver um peso maior que 250 gramas, o cadastro deve ser feito no site da ANAC. Além disso, quem pilota o drone deve observar outras regras de segurança, como voar a pelo menos 30 metros de distância de pessoas. A distância só pode ser menor se quem estiver próximo ao equipamento concordar. O piloto deve ter no mínimo 18 anos de idade. Deve haver um seguro contra danos a terceiros. Transporte de mercadorias está proibido. Também é importante observar uma distância segura em relação a edifícios. O objetivo dessas recomendações é proteger o espaço aéreo, só que em muitos casos as regras são descumpridas. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, o piloto de um drone ainda não identificado aproximou o equipamento da pista. O controle de tráfego aéreo teve que fechar o aeroporto por 2 horas, o que provocou atrasos em vários voos. Nesses casos, a responsabilização e as penas para quem violar as regras podem ir além da esfera administrativa, chegando inclusive ao âmbito penal. Quando ele expõe a aeronave em perigo, ele pode ser tipificado na esfera penal. Mas vamos pensar que um drone como esse cause um dano material, por exemplo, a um carro, a uma aeronave, a um prédio. Então ele poderá de fato ser responsabilizado também, né, eventualmente pelo pagamento de uma indenização por danos morais. As crianças com até 6 anos de idade são adotadas mais facilmente. Para as maiores, o convívio com uma família nem sempre se realiza. Por isso, tribunais de todo o país fazem campanha para estimular a adoção tardia, a exemplo do que já acontece no Espírito Santo e em São Paulo.
Acompanhe na última reportagem da série. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, a maior parte dos adotantes preferem crianças de até 2 anos de idade. O trauma que a criança mais velha pode carregar, como abandono, negligência e também maus tratos, é uma das principais razões pelas quais as famílias inscritas no Cadastro Nacional de Adoção prefiram bebês. No Distrito Federal, por exemplo, apenas 8% dos candidatos aceitam crianças entre 6 e 9 anos de idade. Para os maiores, entre 9 e 10 anos, o número de pretendentes é ainda menor, 2%. No momento, no Distrito Federal, a gente tem 541 famílias habilitadas para adoção, tá? E 121 crianças e adolescentes cadastrados para adoção. E quando a gente vai fazer o levantamento da faixa etária pretendida, aí a gente começa a entender por que nem todas as crianças, nem todos os adolescentes vão encontrar família, apesar de existir um número de famílias muito maior, né? A gente tem, por exemplo, 96% dessa lista desejam crianças até 3 anos de idade. Nesta casa transitória, um abrigo particular que funciona em Taguatinga, região próxima a Brasília, uma equipe multidisciplinar orienta os adolescentes a ter autonomia para deixar o abrigo ao completar os 18 anos. A gente acolhe essa criança, esse adolescente, mapeia uma rede, é prioritário que essa criança retorne à família. Muitas vezes isso não é possível, então a gente começa a trabalhar a autonomia, né, dessa criança, deste adolescente, para que lá fora ele consiga sobreviver. A adoção tardia, ela não é impossível, mas ela é trabalhosa, né? Ela é uma adoção que você tem que estar muito consciente da tua função como adulto, né? da tua vivência. O que a gente orienta muito essa festividade, ela tem que estar permeando essa relação. Porque você não pode, numa adoção tardia, entrar no lugar de ser educador, de ser professor, né? De ser disciplinador. Adriana faz parte do restrito grupo que busca por filhos mais velhos. Após alcançar a realização profissional, sentiu falta do que para ela é uma família ideal. Adotou 2 meninas. A Mabi chegou antes de completar 1 ano de idade. Depois veio a Andelita. A adolescente foi a única de uma família de 8 filhos a ir para um abrigo, porque a mãe não deu conta de cuidar de todos eles. Adriana, a nova mãe, explica o que a fez escolher também a adolescente. Venho pensando há alguns anos na questão do que aconteceria com os adolescentes quando estivessem na idade de sair do abrigo. E eu vinha pensando, maturando a ideia de comprar uma área, tentar fazer uma república para eles, porque eu me imaginava com 18 anos tendo que sair, por exemplo, da casa dos meus pais sem nenhuma assistência. E eu sabia que eu não estava preparada para isso. Tendo tido uma família dando suporte, imaginava essa situação para um adolescente abrigado. O Estado, na verdade, ele tem responsabilidade até os 18 anos da criança. Até os 18 anos, porque com 18 anos ele adquire a maioridade, né? Então, com 18 anos, o Estado deixaria de ser responsável por ele. Então, ele sai do abrigo e o Estado não teria responsabilidade, né? Na verdade, de arrumar um emprego, de colocá-lo numa faculdade. Para as crianças e adolescentes que vivem em abrigos, o tempo é um inimigo. Quanto mais ele passa, menos chances eles têm de serem adotados. Por isso, em todo o país, tribunais de justiça promovem campanhas para incentivar a adoção tardia. Em São Paulo, o estado que concentra o maior número de crianças que vivem em abrigos, foi criada em setembro a campanha Adote um Boa Noite, concebida com base na ideia de que a hora de ir dormir é um momento especialmente solitário para as crianças abrigadas que não contam com aquele beijo de boa noite dos pais. O Tribunal Paulista optou por um site que retratasse algumas crianças nos moldes do que já fez o estado do Espírito Santo, com a campanha Esperando por Você. Nós já fizemos na família, que possa estar tudo certo e também que eu espero que eu possa ser adotada, meu irmão, que uma pessoa boa possa vir
pegar nós, levar nós, tratar nós com carinho. Meu pai, que ele seja bom, tem amor, respeito, carinho. Tem que ser na família. As crianças e adolescentes retratados nas campanhas foram selecionados pelas varas, passaram por estudos técnicos e autorização das juízas titulares. Todos eles já tiveram o poder familiar destituído e não conseguiram pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. Por meio dos vídeos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo apresenta meninos e meninas que muito têm a ensinar a todos nós. Eu conheço a menina que eu só ficava observando o jeito que ela tratava a mãe dela, sempre com ignorância, com falta de respeito. Aí teve um dia, nesse ano mesmo, eu fui pegar o caderno dela emprestado. Aí quando eu fui abrir o caderno, estava escrito, mamãe te ama. Aí tipo, ela não dá o valor à mãe dela. Aí eu fiquei meio sentido que eu não tenho e queria também receber. Falei, mamãe te ama. A mãe e o pai é um troféu de cada adolescente, cada criança, né, que mora numa vida, que espera. Quando eu crescer, quando eu ficar velhinho, em vez deles cuidar de mim, é eu que tenho que cuidar deles. Mas o que importa é ser adotado. Não, o que importa é ter uma família. Uma família tem que dar amor e carinho, chamar minha atenção, porque lá na frente eu sei o que na vida. Estamos esperando por você. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais às 6h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde, aproveite bastante essas últimas horas de 2017, tenha uma boa passagem de ano e um ótimo 2018. E continue aqui na TV Justiça.